A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, amigos, prazer tê-los uma vez mais aqui no nosso canal de estudos da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Diogo Ros e é um prazer ter aí a sua atenção para o estudo da Bíblia Sagrada. Nós temos aqui a Escola Bíblica Online. E o tema de hoje é a realidade bíblica do inferno. É um tema por demais interessante, eu tenho certeza que será valioso para a sua edificação espiritual. Então esse é o tema, a realidade bíblica do inferno. Antes de prosseguirmos, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, assim o faça e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a este importante tema. Vamos adiante à realidade bíblica do inferno. A verdade prática está escrito: o inferno é um lugar real, de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Texto áureo em Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha só, eu quero hoje até compartilhar com você, para deixar a nossa aula um tanto que mais interessante, compartilhar aqui os textos em os seus originais. Nós temos aqui no hebraico, e no hebraico, então, nós temos a seguinte palavra que eu gostaria de salientar, ou seja, riteatedá le satan ulma leahaiv. Ulma leahaiv. Ou seja, preparado foi olam, fogo eterno, olam. Riteatedá, seja, preparado para o Le Satã, para o Satã, Ulmaleahaiv, e para os anjos dele. Foi para esses que foram preparados o fogo eterno, olam no hebraico, e aqui no grego, vou colocar aqui para você, ficar interessante nós examinarmos também no grego bíblico. Nós temos a palavra pirto aionium, ou seja, o fogo eterno, etoimas menon, tu diabolo, kai, tois, angelóis, alto. Ou seja, que foi preparado, a palavra epoimazo, que quer dizer preparar, tornar, deixar tudo pronto. Então aqui na palavra epoimasmenon, nós temos a palavra que foi deixado pronto. Este fogo eterno, ele foi deixado pronto para o diabolo, aquele que calunia, e também para os seus anjos. Para os anjos dele, é isso que vai nos dizer o texto grego, que ora estamos fazendo aqui uma breve análise dele. Malditos para o fogo eterno,
aparelhado, vai dizer aqui a versão corrigida e atualizada, para o diabo e para os seus anjos. Tem muita coisa boa para nós estudarmos na lição deste dia. Vamos agora aqui voltar para a nossa revista, para então vermos as riquezas que nela temos. Você tem a leitura bíblica em classe, aqui em Mateus, então 25, do 41 ao 46. Você pode fazer a leitura aí também, através da sua Bíblia, do seu exemplar que você possui em mãos. Vamos logo para o comentário. Temos coisas interessantes aqui para falarmos. O inferno é um assunto... o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Olha que coisa interessante. Jesus ensinou mais sobre inferno do que céu. Então, ele existe. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina significa negar todo o cristianismo bíblico. Inferno, amados, não é bom de pregar, não é bom de falar sobre o tema, mas ele existe e muitas pessoas não gostam de ouvir. Todavia, é real. Está explícito nas páginas das Sagradas Escrituras por diversas vezes. O pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. O que o comentário aqui da revista está falando é a respeito da doutrina com pouco embasamento bíblico a respeito do purgatório. Ou seja, essa doutrina diz que algumas pessoas irão para o inferno, mas por um tempo provisório. Aí fica muito fácil. Você pode fazer tudo errado aqui na terra, pode negar o Senhor Jesus, pode rejeitar a Deus, vai para o purgatório, fica lá um tempo padecendo e depois vai entrar no paraíso. Acontece que temos pouco, quase nada, praticamente nada de embasamento bíblico para defender a doutrina do purgatório. Então, essa doutrina não existe. O que existe, e a Bíblia fala muito, é sobre inferno e sobre céu.
Então, queridos, não tem essa de segunda chance para você entrar no céu. Precisa confessar o Senhor Jesus como teu Salvador e aí sim carimbar o seu passaporte para entrar no paraíso celestial. O ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Então, esse ensino do universalismo é uma falácia. Não há nada de bíblico em defender que todos vão para o céu um dia, que Deus é um Deus de amor. Deus até é amor, é um dos atributos de Deus. Mas você, ao falar do amor de Deus, não pode negar a justiça de Deus. A justiça de Deus não é um atributo que não pode Deus ser injusto ao colocar ímpios no céu. Seria uma injustiça da parte de Deus e esse atributo divino não permite que Deus faça isso. Ou seja, Deus, ele tem princípios os quais ele não quebra. O alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso, o apóstolo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia, resistindo à verdade, apostatariam da fé e dariam ouvidos a doutrinas de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Queridos, olha só, o inimigo deixou de atirar pedra na igreja antigamente, e no passado, pessoas jogavam pedras em nossos templos, nossos cultos religiosos, havia uma grande perseguição. O inimigo mudou a sua tática. Muitas religiões, falsas igrejas têm se levantado e ensinado que não há inferno, que pode tudo, você pode pecar, que Deus é amor. No final das contas, ele vai te perdoar. E estão profanando as Escrituras. Mas a Bíblia havia previsto, o apóstolo Paulo mesmo disse, que muitos apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, ou seja, ensinos de demônios penetrariam no arraial cristão. Então, cuidado, rejeite esse tipo de pregação. Se você está numa igreja que pode tudo, que vale tudo, pode fumar maconha, beber cachaça, adulterar, e mesmo assim Deus aceita. Cuidado com esse tipo de ensinamento falso.
Isto não é liberdade, isso é libertinagem. A Bíblia tem seus parâmetros e Deus não é brincadeira. As coisas de Deus merecem o seu respeito. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Eu não concordo muito aí com essa tradução por sepultura. Na verdade, no hebraico, há a palavra keber, ou keber, que quer dizer sepultura. Na verdade, Sheol é o mundo inferior dos mortos, é o mundo subterrâneo dos mortos. Eu vou colocar uma tela aí para explicar. Ela traz a ideia no Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento, sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Os ímpios não seriam resgatados de lá. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra Sheol também é descrita como lugar de castigo. Jó 24, 19. Vamos ver esse texto? Vamos estudar um pouco aqui esta questão do Antigo Testamento. Vamos estudar aqui, vamos ver esse texto. Eu tenho certeza que ele será valioso aí para o nosso crescimento espiritual. Jó 24 e versículo 12, me parece, aqui. Vamos ver, espera aí, examinar esse texto. Jó 24, 19, perdão, Jó 24, 19. Vamos para o 19. Aqui sim. Jó 24, 19 está aparecendo aí na sua tela. Olha só que coisa interessante é essa tradução aí. Jó 24, 19. Vamos colocar aqui. Aqui nós temos, eu vou colocar a lanterna para facilitar nossa leitura. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim, desfará a sepultura aos que o pecarem. No hebraico, nós temos a palavra tsiá, gam, hom, igzelu, meme, shelek, sheol, hata'u. Então, a palavra aqui, queridos, como Sheol, ela não, vou destacar ela para você. Sheol não deveria ser traduzido por sepultura. A palavra Sheol não deveria ser traduzida por sepultura.
mas é uma opção que os tradutores tiveram para falar de um mundo subterrâneo dos mortos. Até porque a sepultura desfará o que aos que pecaram. Ou seja, ali está falando gazal, né? A palavra arrancar, saquear, é mais traduzida por arrancar, puxar para fora, roubar, ser roubado, levar embora. Então veja bem, essa palavra Sheol é o mundo subterrâneo dos mortos, porque para Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, e para ele todos vivem. Então, eu vou mostrar daqui a pouco na tela para você como funcionava no Antigo Testamento. Até tem um vídeo no YouTube em que eu falo melhor sobre esta questão aí dos infernos, tá? Depois eu mostro um vídeo, perdão, vídeo não, mas uns slides para deixar esse assunto aí mais claro. Vamos falar agora sobre o Novo Testamento. Três palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. A primeira é Hades. Traduz a palavra hebraica Sheol, ou seja, Hades no grego é o equivalente grego para a palavra Sheol do hebraico, que significa o mundo subterrâneo dos mortos. Porque eles acreditavam, e é fato, que a alma da pessoa, ao morrer, a alma do ímpio, descia até as partes mais baixas da terra e ficava num compartimento de sofrimento chamado Sheol ou Hades, que é aquilo que a Bíblia em português traduz por inferno. Existem duas outras palavras, que é Tártaro e Guiena. Então, nós vamos estudar na sequência essas três palavras, o Hades, o Tártaro e o Guiena. Eu vou só terminar aqui o comentário e eu vou apresentar uma tela aí para você em uma imagem que vai ajudar na didática. A palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura. Sepultura não, que o mundo subterrâneo da alma dos ímpios, do ser humano ímpio. Depois eu vou te explicar melhor. A habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Há alguns anjos caídos, diga-se de passagem, não os anjos, porque a Bíblia vai dizer, isso aqui é um comentário oficial da revista, eu quero trazer alguns pontos a detalhe, não é os anjos que estão presos neste lugar. Existe um grupo de anjos, demônios, que estão presos no Tártaro. A grande maioria esmagadora está no segundo céu, onde a Bíblia diz que Satanás é o príncipe das potestades do ar. Efésios 2:2. Efésios 6, do versículo 10 em diante, dirá que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestes. Os demônios estão em cima, no espaço sideral, e de lá eles descem à terra para cumprir suas missões de trevas, matar, roubar e destruir. O que tem no Tártaro não pode confundir Tártaro, poço do abismo, com o inferno, é outra coisa.
Eu vou explicar para você na sequência da imagem. Aguarde. A palavra grega, a palavra Gehenna, que é grega, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. Esse é o lago de fogo. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso, o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como de julgamento. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno, julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Como eu prometi, eu vou tentar esclarecer aqui no slide esta questão da palavra Sheol. Bom, vocês estão vendo aí na tela, eu vou mostrar aqui para você as diferenças entre a palavra Hades, a palavra Tártaro e a palavra Gehenna. Queridos, aqui eu estou fazendo um retângulo que está aparecendo na sua tela. Nesse retângulo está escrito lugar de tormentos, abismo e seio de Abraão. Na verdade, esse mundo subterrâneo dos mortos era chamado Sheol. Sheol. E dentro do Sheol havia 2 compartimentos. Um de bonança, de paz, chamado seio de Abraão. O outro chamado de lugar de tormento. Esse lugarzinho de tormento que Jerônimo, na Bíblia Latina, chamou de infernos. Por isso que na Bíblia em português o Hades é chamado de inferno. O que tem no Hades? Somente almas de homens, mulheres que morreram sem reconhecer a Deus, sem aceitar o Senhor Jesus. O seio de Abraão, ele não existe mais aqui no mundo subterrâneo, hoje, porque Jesus, ao morrer na cruz, ele desceu às partes mais baixas da terra, diz Efésios capítulo 4, e levou cativo o cativeiro, transladou os salvos do seio de Abraão para o paraíso abaixo do trono de Deus nos céus. Então, não existe mais, vou fazer um X aqui, não existe mais o seio de Abraão no centro da terra. Os salvos não estão mais ali. Todavia, os ímpios nada alterou. As almas dos ímpios continuam ali no seio de Abraão. Vou colocar uma flechinha, no seio de Abraão não, no lugar de tormentos também chamado Hades. Esse inferno só tem alma humana. Agora veja bem, vamos falar do Tártaro. O Tártaro é esse aqui, esse aqui, Poço do Abismo, também chamado Tártaro. Ali tem um grupo de demônios que estão presos porque cometeram um erro maior do que os outros demônios que estão soltos aqui nos ares, sobre a terra, tá? Então, aqui no Poço do Abismo só tem alguns demônios presos, não é todos. A grande maioria está no segundo céu, tá bom? E, por último, nós temos a palavra Gehenna, que é essa aqui, que é o inferno propriamente dito, que é um outro planeta, não fica no mundo subterrâneo aqui da Terra. Se é subterrâneo, só pode ser da Terra, né? Não, isso é um outro planeta que Deus tem reservado
para servir de um grande lago de fogo e enxofre. Eu estou te explicando aqui de forma pormenorizada. Se você quer ouvir mais sobre este assunto, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, Diogo Ros, que você pode estudar mais acerca desses 3 lugares infernais. Procure lá e você vai achar. Embora ali eu já dei uma explicação também. Ponto de número 3, a doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Ou seja, o que a revista aqui está querendo dizer é que o lugar foi destinado para o diabo e seus demônios. Mas como o homem ele anda em trevas e não quer servir a Deus, ele acaba indo junto e seguindo a esse inimigo que, na verdade, a pessoa, entre aspas, sempre serviu na terra. Porque uma vez que seguiu uma vida libertina e profana, está seguindo ao inimigo. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus na presença do diabo e seus demônios. Perceberam? Pessoa que despreza o Senhor Jesus, despreza a aliança de Deus, ela automaticamente está aceitando ao inimigo a vida com ele e vai morar junto com ele lá no Lago de Fogo. Infelizmente, eu não queria que fosse assim, mas as pessoas querem isso. Ao rejeitarem a Deus, estão aceitando a outra opção que resta, a Satanás e ao inferno. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Então, o castigo eterno se configura como a penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, este castigo tem relação direta com o pecado. Então, quem está levando as pessoas para o inferno não é Deus, mas é o pecado. Se a pessoa quer viver uma vida de pecado, o que resta para ela é ir para o inferno. Então, é o pecado que faz isso. Então, não peque. Então, não é que Deus seja mal em colocar as pessoas no inferno. As pessoas estão querendo ir para o inferno, que querem seguir suas paixões mundanas, seus vícios, seus pecados, sua carnalidade. Ela mesma está indo para o inferno. Todos os pecadores que se arrependeram de seus pecados serão que não se arrependeram de seus pecados, serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do trono branco. Eu tenho aqui, queridos, um curso de escatologia em que eu explico essa questão aí do julgamento. Então procure lá esse curso.
entre em contato conosco e adquira 15 horas de escatologia bíblica para você estudar no conforto de sua casa. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. Ah, porque o diabo me levou para o inferno. Não, não é o diabo. É você, é a pessoa. Porque não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia, mas está presa no vício dela, no pecado dela. É ela que está aceitando esse destino. Mas você pode se arrepender dos seus pecados, procurar uma igreja séria, servir a Deus, obedecer às Escrituras, crer no Senhor Jesus, para escapar desta condenação que vai pegar. Vai pegar o rico, vai pegar o pobre, se é famoso, não interessa. Conclusão. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade de valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas, e por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. A aliança com Deus está em Cristo Jesus. Não adianta dizer que tem Deus, mas rejeita Jesus. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Este é Jesus, o mediador. Então, creia nele, vá para o paraíso celestial, para o céu de glória, e escaparemos do inferno. Obrigado por ficar até aqui conosco. Não perca a lição da próxima semana, a de número 12, que terá o tema A Bendita Esperança, a marca do cristão. Deus te abençoe. Agradeço aí sua audiência, ter assistido esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus.